E aí, vamos conversar sobre Marte hoje. Vamos conversar sobre Marte, né? O que será que aconteceu ontem, que tá todo mundo falando aí? Que coincidência, né? Falar sobre Marte logo hoje. Que coincidência. Por que estamos trazendo esse assunto? O que aconteceu ontem? Estamos aí com a Luísa, Já que ela quem sabe disso tudo. Ontem foi um dia histórico, apesar de que a gente teve mais outras duas chegadas lá em Marte. A gente teve dos Emirados Árabes e da China, só que foi o pouso de um rover ontem. Foi um rover que tem fins de basicamente descobrir se já teve vida lá em Marte. Ele foi estudar a composição química de uma cratera que costumava ser um rio, tinha água fluindo, ou seja, ela tem muito potencial para ter matéria orgânica que pode dizer se existia vida antigamente em Marte ou não. Quando Marte tinha um escudo magnético ainda, funcionava tudo direitinho. Aí essa missão vai lá com vários instrumentos para descobrir e estudar direitinho. Só tirando a dúvida para quem não sabe, o que seria um rover e qual a vantagem de ter um rover em Marte? Por que alguém Então, gastaria bilhões de dólares para fazer isso? A gente tem as duas principais maneiras de estudar outros planetas hoje em dia, que é mandando um rover ou mandando uma sonda. O rover tem a vantagem de que ele está lá na superfície, ele consegue coletar material, fazer análise química, inspecionar tudo direitinho, fazer imagens, e as sondas ficam orbitando o planeta, então ela vê de muito longe, de uma altitude que você não consegue pegar todos os detalhes ali da composição e da superfície de como é o planeta. O investimento vale muito a pena, inclusive, para recolher amostras. Esse rover que foi ontem, que pousou ontem lá, ele vai recolher as amostras do solo marciano, as mais interessantes. Ele vai botar sozinho em um potinho para ser recolhida depois pela Agência Espacial Europeia. E aí a gente vai trazer aqui para a Terra para estudar como é que é o solo marciano, o que tem lá de interessante. Esse rover, ele é capaz de fazer alguma, vamos dizer assim, pré-análise desse solo, ou ele só acha num lugar e faz a sondagem ali e coleta? Não, ele faz. Ele tem duas ferramentas que são mais voltadas para isso. Uma é a Pixel, ela faz baseada no espectrômetro. Eu não sei direitinho os detalhes, mas ela faz uma análise ali. E tem o Sherlock, eles chamam uma abreviatura, mas juntando tudo é Sherlock, que foi meio que o easter egg. Tem o Sherlock, o assistente do Sherlock é o Watson, que é a câmera que pega as imagens virtuais ali, mostra tudo para o Sherlock, que traz toda a composição visual. E aí esse Sherlock faz também a análise, só que a partir dos raios-x. E o rover mesmo consegue identificar e já mandar para cá todos os resultados, analisando tudo. Apesar de que a gente trazendo para cá para estudar por humanos, por olhos de cientistas, tem muita mais vantagem, né? O rover também é autônomo o suficiente para andar ali, ele anda num raio de 200 metros e atrás de amostras de potencial, pegar e analisar. E só nos dá o relatório. Bacana. É bom também porque facilita a nossa vida, né? Porque fazer uma missão com pessoas para ir lá e ficar cavucando o solo e tudo mais, acho que seria muito mais complicado, exigiria muito mais tempo e sabe-se lá como é viver em outro planeta, mesmo que É, por algumas semanas. Então, eu imagino que esse rover facilite que agora ele fazendo todas essas coletas do solo, seria praticamente só mandar um foguete, como se fosse fácil, né? Mas só mandar um foguete lá, pega essas coisas e volta, que já traz tudo para a gente estudar mais a fundo aqui, né? é. Isso também salva muitos recursos lá para eles. É uma parte muito importante, financeira. Um grande diferencial dessa missão agora, então muita gente falando, é a parte que tem um drone agora lá. Então, para que serve esse drone? O que as pessoas querem com esse drone? Como que alguma coisa voa num lugar com a atmosfera tão menos densa? O que É, espera desse drone? ele é muito fofinho, esse drone. O nome dele é, em português, ingenuidade.
como se ele fosse ingênuo, muito fofinho, é o mascotinho do rover. E basicamente a gente quer testar ali, ele vai sobrevoar sozinho a cratera, vai enviar fotos pro rover enviar pra gente. Só que a função principal que a gente quer ver é o desempenho desse drone, que é um drone helicóptero, para ver como é que as aeronaves vão se sair nessa atmosfera de Marte, como é que vão ser as condições de voo, quais vão ser os empecilhos. Vai ser tudo isso depois reportado pra gente para saber. É muito importante, inclusive, porque a gente nunca teve um experimento assim com aeronaves em Marte, e saber o retorno desse dronezinho vai ser muito importante. Sim, eu estava até conversando com um colega hoje, mais um pouco assim da parte técnica desse drone, coisa até que eu falo aqui no canal, que estava pensando como se eu fosse projetar um drone para voar numa altitude muito grande, né, ou num outro planeta assim que tem uma densidade do ar muito baixa, como faria? E aí a gente discutindo, foi legal que a gente chegou, claro que não exatamente no que a NASA chegou, mas assim, na mesma ideia, que seria o mínimo de rotores possível. Então a gente não faria um octacóptero, um hexa, alguma coisa assim. E a NASA fez quase que um helicóptero, que tem só que na verdade são duas hélices que elas são contrarrotativas para poder cancelar o momento. E justamente são hélices bem grandes para poder, como até falo lá na live que eu fiz de aerodinâmica, enquanto maior você acaba reduzindo o arrasto induzido, então você aumenta a eficiência também. Então, assim, é bem legal ter hélices grandes para você poder fazer uma aeronave mais eficiente, que convenhamos que carregar baterias e ligar na tomada lá não é uma opção. Então... energia solar, inclusive, que carrega ele. Quando o rover chegou lá, uma das primeiras missões que ele tinha era botar esse drone no sol para funcionar direitinho. É bacana. Eu vi que o rover tem vamos dizer assim, uma mini usina nuclear dentro dele. Essa parte nuclear chega a carregar o drone também ou são coisas completamente independentes? Eu acho que sim, é tipo um mecanismo de reserva, né? Eu não sei se ele já funciona assim no primário junto com a energia solar ou se ele é puramente de reserva, mas como lá tem muita poeira marciana mesmo ali do solo, e ainda tem questão de condições climáticas, assim como tem aqui, né, na Terra, então para não ficar dependendo só da energia solar, realmente tem um backup ali. Mas eu não sei direitinho como é que qual usa qual. Eu sei que a energia solar é o principal. Se der certo com ela, vai ser usada. Bacana. Eu vi uma reportagem ontem falando que espera-se ter pessoas em Marte até 2024. O que você acha disso, desse prazo? Eu falei isso hoje lá no TikTok. Esse prazo, eu acho que ele foi... Se não foi dado pelo Elon Musk, também compartilha da visão dele de levar antes do tempo estipulado pela NASA, que seria 2033, né? Eu acho, assim, muito, muito ambicioso. Só que desenvolvendo tudo rapidamente e testando e dando certo, eu não acho impossível. Eu acho difícil, mas eu não acho impossível. É mais questão de realmente se dedicar e ter avanço, porque às vezes a gente fica muito estagnado no avanço em questão de setor aeroespacial. Então a gente levou o homem para a Lua lá na década de 60, só que aí a gente demorou anos para conseguir ter uma iniciativa para levar novamente, porque simplesmente não tem o incentivo, não tem o investimento ali, não tem o progresso. Se a gente quiser fazer as coisas rápido, naturalmente vai acontecer mais rápido. Então, tendo esse prazo, se ele quiser ser cumprido, dependendo de quem está concretizando, eu acho que pode ser possível. Realmente, pensando na parte comercial, é um péssimo negócio, né? Você só bota dinheiro ali e não tem retorno. Então, realmente, difícil ter, assim, sem ter competitividade, concorrência, como foi, tipo, na Guerra Fria e tal. Acho difícil, assim, ter um avanço tão grande em tão pouco tempo. Mas você falou que é um projeto ambicioso, mas acho que em termos de ser ambicioso é a definição do Elon Musk, né? Então, vamos ver, o cara já entrou na história, já fez foguete da ré, já fez tudo quanto é coisa. Inclusive, agora para esse ano, para o final de 2021, ele quer levar turistas, pessoas normais que não são astronautas, para o espaço. Ele quer começar o turismo espacial. Ele não vai ganhar nada com isso.
realmente, ele quer ser ambicioso e quer fazer o marketing ali. Ele vai ser a primeira pessoa a começar o turismo espacial. Então tem muito isso da imagem dele e dele chegar nas metas, né? Esse turismo espacial, ele seria ir para a estação espacial ou seria só vai ali fora, dá a volta Então, e volta? vai, aí dá umas órbitas. Eu acho que seria umas. Eu não lembro agora se eram 3 ou 4 dias de missão, mas eu lembro que ele vai ficar orbitando a Terra, não vai ser na estação espacial. E aí, a cada 90 minutos, vai dar uma volta na Terra. E tem uma pessoa que já está com um lugar garantido, mas tem outras 3 que vão ser sorteadas. É um concurso lá nos Estados Unidos. Esse concurso é pago ou qualquer um pode participar? Tem 2 modalidades. Tem uma que você meio que paga, que na verdade são doadores de uma fundação. Então eles estão dando dinheiro para a fundação. Aí eles vão ser sorteados. E tem também a modalidade de contar uma história empreendedora, contar sobre você. E aí esse é meio que não é um sorteio, é mais um concurso mesmo. Então quem sabe a gente não vai para o espaço aí nos próximos anos, fazer uma história bacana aí. Você falou que esse turismo duraria em torno de 3 dias, mas esse foguete que chegou lá ontem, ele saiu tem 7 meses. Então, realmente, para pessoas, né, seria, tipo, 3 dias é ok, de você ir ali, até questão do corpo se adaptar e tudo mais, eu imagino que seja tranquilo. Mas são 7 meses de ida, mais o tempo que você for ficar lá, e vamos botar mais 7 meses de volta, não sei se seria o mesmo tempo. Então, a gente está falando aí de 2 anos quase, 1 ano e meio. Então, como que é isso, assim, para uma pessoa? Será que é muito puxado ou as pessoas já têm feitos parecidos? Parecidos não, assim, nem perto, porque são missões muito longas. Assim, perto que a gente tem no sentido de uma pessoa que passou mais de 800 dias na estação espacial. Só que mesmo assim, ela tá aqui perto, ela tem a comunicação com a gente, ela tem o auxílio, a estrutura toda. Ali ela meio que já tá em segurança. Agora, ir para longe, para outro planeta, no caso, né, para Marte, fazer viagens mais perigosas, mais arriscadas, já mexe muito com o psicológico. Tem uma série, inclusive, que se chama Way, ela vacila muito com alguma fidelidade com os fatos reais, com tipo como funciona a NASA, como é que é realmente o esquema dos astronautas. Só que ela conta direitinho essa parte da questão psicológica, de como é que os astronautas vão se sentir, né? Eu acho que ela retrata muito bem. É bem legal, porque meio que você tá deixando o seu planeta. Chega o momento que a pessoa vai olhar e vai ver ali um pontinho azul, tudo que ela já conheceu, todos os lugares que ela pode imaginar, todas as pessoas, celebridade, família, amigos, tudo lá, né? Então, essa parte ainda é muito estudada e investida, né? A gente está se preocupando, assim, em saber das partes técnicas e mais pragmáticas das viagens de longa duração, só que a parte psicológica também é muito importante. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto, né? Que você tá lá, você mal vê, tipo, o que a gente aqui é tudo, é o planeta, o lugar que você vai, a padaria, você viaja, pega avião, anda a beça, é aquele pontinho lá longe, assim, então realmente a pessoa tem que ser muito estável, né? Ter um certo amparo psicológico, porque a sensação deve ser bem estranha, assim. Exato. Mas é bizarro que esse foguete, ele chega na velocidadezinha, assim, de 4.500 metros por segundo. Então, tipo, Velocidades muito grandes. Até mais. Até mais. Velocidade de escape. E, inclusive, o que está sendo agora desenvolvido, o Starship, né, também tem, eu não lembro agora qual é, mas eu lembro que ele tem uma proposta bem ousada ali de velocidade máxima. é bizarro. Só de pensar que esse último é 15 vezes a velocidade do som. Tipo, você fala, já ouve, assim, instantaneamente. 15 vezes a velocidade é algo muito absurdo, ainda mais com uma pessoa dentro, né? Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, podem ficar à vontade aí, o chat está aberto. Podem interagir aí, fazer perguntas que a gente vai respondendo. Eles estão interagindo aqui que eu tô vendo. E o foguete tem essa velocidade toda aí, são 15 vezes a velocidade do som, cerca de 4.500 metros em um segundo. Mas em compensação, o rover tem a velocidade de 100 metros por hora. Então,
Eu É, ele confesso que eu tava lendo esses dias, eu fiquei meio decepcionado em pensar no Curiosity, que tá lá já há mais de 10 anos e andou tipo 20 e poucos quilômetros. Então, uhum. assim, realmente o que a gente conhece de lá é muito nada, assim, muito pouquinho. Tem até um livro que eu li quando era pequenininha e começou a me inspirar a querer pesquisar sobre Marte, que é o Perdido em Marte. Aí ele conta também nessa parte que vai muito devagarzinho, né? Não querendo dar spoiler, mas já dando, é meio que quem não quiser ouvir, tampa o ouvido, muda. Mas é um astronauta que foi numa missão, ele foi dado como morto, aí a equipe toda saiu, deixou ele lá e depois ele acordou e não estava morto. Teve que sobreviver com o que sobrou ali da missão e meio que improvisando. Aí tinha um rover, né? Ele usava o rover para se locomover, para fazer as coisas. E aí ele conta assim, com detalhes, né? Ser tudo teórico, tem muito embasamento. Esse autor, inclusive, ele foi chamado para fazer comentários sobre Marte. E aí ele vai falando como é que é, quais alterações ele tem que fazer no rover para andar mais rápido, porque o rover com fins científicos, a gente não tá ligando para velocidade. Agora o rover que ele queria para se locomover, né? Aí ele já podia deixar alguns aspectos de lado. É muito legal. É, realmente, mas esses filmes normalmente têm muita. Eles exageram muito, assim, né? Ou esse que você diz, ele é um pouco mais, assim, impalpável. No caso, esse daí não é o filme, né? É o livro. O filme eu não Ah, sim, consegui ver, perdão. porque é muito chato. Mas o livro eu achei bem legal. É, eu fiquei sabendo também que agora vão fazer um teste lá de um novo sistema para tratar o ar. Então, de transformar o CO2 de volta em oxigênio para as pessoas conseguirem viver lá, até para conseguir reabastecer o foguete, coisas assim. A gente Isso. já tem alguma notícia assim disso? Não necessariamente desse teste agora, mas talvez testes na Terra, alguma eficácia desse equipamento? Aqui na Terra, a gente já teve muitos estudos, muitos equipamentos com essa proposta. E aí, inclusive, né, aqui na Terra deu certo todos os testes, tanto que foi para lá o MOX, que é a ferramenta que faz isso. E agora é saber se vai funcionar ali nas condições de Marte. Mas é muito legal a proposta, porque lá 96% da atmosfera, ou seja, a grande maioria esmagadora da atmosfera do que você respirar em Marte vai ser gás carbônico. Então, pegar e ter a capacidade de transformar esse gás carbônico em oxigênio, que pode ser usado para tantas coisas, aí, como você falou, combustível para a gente respirar, para possibilitar a colonização de Marte, né? Aí vai ser um marco absurdo. Por enquanto, a gente não sabe como é que vai ser, como é que ele vai desempenhar o papel de fazer essa transformação lá, só que é uma das coisas também que tá todo mundo animado para saber. Bacana. E sobre aquela questão do solo que a gente comentou, o que que a gente assim espera, vamos dizer assim, de uma forma otimista, encontrar nesse solo e falar, partiu? De uma forma otimista, a gente espera encontrar ali matéria orgânica, composição de alguma evidência, né? Uma composição química que evidencie que teve ali vida. Seja da forma que for, seja uma vida microbiana, seja algum organismo mais complexo. A gente já teve algumas coisas que nos animaram em relação a isso, o gás metano, por exemplo, né? E ali saber que era uma região de um rio, saber que Marte há milhares de anos atrás era parecido com a Terra, então numa forma otimista a gente estaria esperando ter uma de que já existiu vida em Marte. Certo. E esse rio que isso tinha antigamente em Marte, onde foi parar? Para onde foi esse rio? Foi para o espaço, literalmente, porque quando Marte perdeu o campo magnético, a atmosfera toda ficou vulnerável, né? A radiação, os ventos solares, a radiação cósmica estava ali varrendo, literalmente varrendo a atmosfera para fora. Saiu a atmosfera, a superfície ficou toda vulnerável. O rio, a água, ou congelou, a gente ainda tem água congelada lá, ou então evaporou e se desfez no ar e foi realmente para o universo, para o espaço. Bacana. Foi justamente sobre essa parte magnética que você fez um trabalho, né, até para a NASA. Foi. E o que mais você pode Você falar sobre isso? Tipo, por que que sumiu esse campo magnético? O que que você pode falar sobre esse assunto?
Foi enviada uma missão para lá, a InSight, que ela tem o slogan assim, ouvindo o coração de Marte. Por quê? O que ela faz? Ela vai ouvir o núcleo de Marte. E o núcleo é o que ele está lá em constante movimento. Aqui na Terra, o nosso núcleo está girando muito, muito rápido. E ele tem ali o atrito, né, das partículas que estão carregadas energeticamente. E isso cria o campo magnético ao redor do planeta todo. E aí, essa InSight, ela vai ouvir o coração de Marte, núcleo, para saber o que aconteceu, se ele parou de girar, se ele teve alguma modificação, se ele talvez está em um estado diferente do que a gente espera. E aí, isso meio que vai trazer respostas. A gente ainda não sabe com certeza, mas esse é um estudo que está em andamento para trazer respostas do porquê sumiu o campo magnético lá. Isso é muito importante porque Marte já foi parecido com a Terra no passado, né? A gente não sabe a questão da vida, mas o planeta em si, o fato de ter água, até a estrutura física e geológica do planeta. Então, às vezes, é uma coisa que pode acontecer aqui também. Uma resposta muito importante. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Danilo, que é: Lu, você acredita que quando chegar o momento de colonizarmos Marte, a base seria como a série Marte? Estabelecer uma colônia dentro de uma cratera, etc? Essa série é muito legal. Eu não sei como é que seria essa parte de ser dentro de uma cratera. É muito legal, inclusive a parte de ser subterrânea, né? Porque usa ali o próprio solo marciano para se proteger da radiação. Mas eu não imagino qual seria a melhor forma. Talvez a gente já vai ter desenvolvido algum tipo de material específico para nos proteger, que possibilite a gente ir para as áreas mais vulneráveis em questão de radiação. E a localização, eu acho que seria perto, né, muito provavelmente, dos polos, de algum lugar que tem água congelada, para a gente ter acesso a esse recurso também. Essa parte de água congelada, a gente tem alguma ideia sobre a qualidade dessa água? Ela tem metano dissolvido, foi a descoberta que a gente ficou feliz em fazer, né? É uma água, assim, a qualidade ela teria que ser tratada, não é uma água para consumo, mas é água basicamente água pura, não tem muita especificação. Não sei se a gente não estudou direito ou se ela realmente é água pura. Eu acho difícil que seja água destilada ali, né? Mas talvez seja falta de estudo, porque a gente ainda não pegou uma amostra física ali desse gelo, a gente só viu de longe pelas sondas. Realmente pegar uma amostra ali fica um pouco difícil, né? Ainda mais sendo tão longe de onde o rover está e baixa a velocidade dele, etc. Temos a pergunta aqui do Marco, que é: o que você acha sobre os futuros habitats marcianos serem impressos antes do humano chegarem lá? É planejamento, eu não sei. É o jeito que pode estar sendo organizado. Sempre é bom estar planejando antes. Talvez a gente esteja pensando, focando nas coisas erradas. Talvez pareça isso, pareça que não tem muito propósito, mas já é uma coisa que a gente está adiantando, né? É uma pergunta legal. É diferente, né? Temos uma aqui também da Daniele. A luz que reflete em Marte é a mesma do que a da Terra? A luz que reflete em Marte assim, aqui na Terra a gente tem a luz direta do Sol e a luz refletida do Sol na Lua, que ilumina a nossa noite, né? Marte tem 2 satélites naturais, 2 luas também, que é a Phobos e Deimos. Só que são pequenininhos, assim, no céu não dá nem pra ver, são pontinhos minúsculos, então eles não refletem a luz. Aí, no caso, tem a fonte de luz só do Sol. E é claro que porque Marte está mais distante, tem um desempenho menor quando for usar a energia solar, quando for aproveitar, né, de fato essa luz, vai ter um desempenho menor, mas ainda assim também é a mesma fonte. Aí, continuando a pergunta dela, disse: porque se não for, como eles vão gerar os gases para reproduzir isso? Eu, particularmente, não entendi essa segunda parte da pergunta. Eu não entendi também, gerar os gases para... Será que ela estava falando de alguma coisa específica que a gente só viu agora? Pode ser. Ô, Daniel, se quiser reformular e mandar depois de novo essa mensagem, a gente lê de novo. Inclusive tem outra dela aqui, ó. Vocês já pensaram quando tiver vida em Marte? Tipo, 2 pessoas se conhecem e perguntam: de onde você é?
de Marte, você seria bem legal. Sim, eu vi até uma pessoa falando assim, imagina quando a gente começar a colonização em Marte, tiver tudo já desenvolvido, já for uma coisa normal. Nosso passaporte, além de ter o país que a gente veio, vai ter o planeta Planeta. também. Cara, realmente, que bizarro. Eu nunca tinha parado pra pensar, tipo, nesse ponto desenvolvido, assim. Tem a colônia lá, a colônia aqui, e a gente interagindo, assim. Pega ali um Uber. Moço, me deixa em Marte ali na cratera tal. Vai no lá Imagina. visitar em Marte. Passar férias em Marte. Danilo falou, nunca pensei nessa possibilidade de fazer perto dos polos. Interessante. Interessante, tem só a quantidade da temperatura. Nos polos é mais frio, né? Justamente pela parte congelada. Mas, e no restante, assim, de Marte, como é a questão da temperatura? De lá eu não vou saber exato, mas é em torno de 50 graus negativos. É muito diferente aqui da Terra, que é em torno de 15 graus Celsius, né? Normal. Então lá é bem frio. Lá é uma temperatura. Porque não tem atmosfera, né? Não tem ali os gases para reter o calor. Então é bem fria a superfície de Marte. Mas apesar, assim, de 50 graus negativos ser algo, assim, um pouco frio demais pra gente, tem lugares daqui da Terra que chegam a temperaturas assim, então... E tem vida lá, então, assim, esse não é um grande impedimento pra gente, né? Mas essa é a temperatura global. Aí se chega perto dos polos, a gente já tá falando aí de uma temperatura. Acho que já registrou, se não foi 100 negativo, foi em torno disso. Ou provavelmente chegou assim, negativo, foi por aí. Aí realmente fica mais complicado. Até a questão dos materiais também, muitos aços que a gente usa, tem toda aquela parte de transição do útil frágil, né, com a questão da temperatura, eu já até falei nisso em vídeos também. Inclusive, quem veio aqui pela Luísa ainda não conhece o canal, já pode se inscrever aí. Eu falo mais sobre essas partes técnicas. E não só os aços, mas tipo as borrachas também acabam se mudando o comportamento com a temperatura. Inclusive já teve um ônibus espacial que explodiu por causa disso. Também já fiz vídeo sobre isso. Mas realmente. Nossa, vamos vendo aqui mais perguntas que o pessoal tá rápido. Danilo de novo. Podemos ver com a série Marte que um dos astronautas começa a sofrer efeitos de adaptação gravitacional. E por isso ele fica cego, etc. Você acredita que iremos sofrer algum tipo de alteração? Isso daí é uma coisa que é muito. Quando as pessoas que me acompanham perguntam do papel das ciências biológicas, no geral, da medicina, da biologia, no setor aeroespacial, é isso. Principalmente, além de, claro, quando a gente está pesquisando sobre vida em outros planetas, quando a gente está vendo a composição química e tal, mas a gente também quer saber dos efeitos no corpo do ser humano. Então, a gente não tem ideia. Essa série aí, eu não sei se isso foi muito fiel à realidade, porque ele ficou cego, e aí spoiler de novo, pra quem não quiser ouvir já tô avisando. Ele ficou cego, mas ele ainda enxergava, só que ele enxergava de um jeito diferente. Ele mudou a visão dele para enxergar em cores e sombras, sabe? Então, eu achei isso aí não muito fiel à realidade, mas sofreu alteração realmente nos olhos. Tem registro de astronauta, né, que foi lá, que voltou e teve aí uma piora absurda na visão, e não só em questão da visão, mas também os ossos que mudam de comprimento, a questão do seu coração, que está acostumado a sempre bombear. Contra a gravidade, né? Contra a gravidade, aí você vai para lá e tá na microgravidade. Então, tem muita coisa assim para ser analisada que a gente consegue ter uma ideia aqui na estação espacial, mas a gente não faz ideia a longo prazo qual seria o efeito, qual seria a sequela disso, né? Curiosidade minha agora, você sabe, assim, em ordem de grandeza, tem uma ideia do valor da gravidade lá, tipo, comparado com a da Terra? É metade? É um décimo? Aqui é 9,8 mais ou menos, lá, se eu não me engano, se eu tô lembrando certo, é 3,6. Então seria de um terço, vamos dizer assim. É bizarro, né? Seria legal, tipo, você pular e ir 3 vezes mais alto. Legal.
Ah, a Daniele respondeu aqui explicando aquela pergunta que ela tinha feito. Ela disse: Eu quis dizer as nuvens. O dia é clarinho porque o sol reflete nas nuvens, gases, não é? Ah, aí no caso lá não tem atmosfera, então não tem como ter nuvem. Mas fazer isso de forma artificial, não sei se seria possível, assim. Tem como fazer em ambientes pequenos. Agora, pensa em fazer em um planeta inteiro, né? Uma galáxia muito grande. Já é difícil da gente saber se conseguiria de forma artificial reproduzir isso. Mas também não é nada muito importante que a gente vai precisar de nuvem lá, entendeu? Você falou que não tem atmosfera. É que de fato não tem ou tem uma atmosfera assim muito pobre, muito pouco densa? Muito, muito, muito rarefeita. A Porque atmosfera é basicamente gás carbônico, mas é bem rarefeita mesmo. que a gente viu agora os foguetes com paraquedas, até a ideia do drone em si também. Acho que a ausência de uma atmosfera acabaria impossibilitando isso, né? Não, tem sim atmosfera, só que não se compara com aqui da Terra. Ela é bem rarefeita porque ela foi varrida toda pelos ventos solares, principalmente, Legal. né? Solares, a radiação cósmica. Bacana. O Marco voltou aqui e disse: Então, aquilo que eu falei sobre os habitats de Marte serem impressos é uma ideia que a NASA quer viabilizar para a exploração marciana. Ah, É, tá. Eu não tô sabendo direitinho dessa ideia, eu não tô muito por dentro, mas é legal. e diz também que o material utilizado é feito de solo marciano e milho, basicamente. Ah, é? Eu vou pesquisar mais sobre. A gente tem um grupinho no Telegram, né, pra falar desses assuntos, então ele pode depois mandar lá pra gente ver, pra gente falar mais. E ele falou também que essa parte da cegueira, agora num ponto de vista mais biológico, ela acontece porque justamente por não ter a gravidade e não ter aquela do coração, bombear o sangue para cima, essa coisa e tal que a gente já está acostumado em ficar assim na posição vertical, acaba tendo uma pressão sanguínea muito grande no olho, porque o nosso corpo, o coração tem tipo uma bomba que bombeia para cima e conforme sobe, vai perdendo um pouco da pressão. Mas quando não tem gravidade, a pressão acaba sendo distribuída por todo o corpo. E aí o sangue acaba coagulando, diz ele aqui que no Verdade. cérebro. Bizarro. Bizarro isso mesmo. A gente não sabe nem o efeito disso, mas é um bom ponto, né? É uma pressão muito maior que não está sendo esperada, principalmente aqui em cima. Realmente, essa eu também não esperava. Imaginava problemas ósseos, aquilo tudo porque não tem grandes impactos, né? Não tem a gravidade, uma certa atrofia muscular e tal. Mas realmente, ponto de vista assim de vista e tal, eu não imaginava. Danilo, mais uma vez aqui. Danilo tá animado. Lu, me veio uma dúvida hoje. O que faz as coisas queimarem quando entram em Marte? Não seria a atmosfera queimando o material? É um bom ponto. Sim, é basicamente a atmosfera, o que tem ainda da atmosfera, o atrito, né, com as moléculas que ainda estão lá. Mas quando a gente fala que não tem atmosfera, assim, é errado falar que não tem atmosfera, mas é porque comparando com aqui, não é nada. Se você tentasse respirar lá, primeiro que você só ia respirar gás carbônico e ia ser intoxicado. Mas se você conseguisse, você não ia sentir ar entrando, você ia ficar naquele sufoco, como se fosse asfixiando, né? Então, é porque é muito rarefeita, mas quando tá queimando, é por causa das altas velocidades que faz o atrito ser ainda mais intenso ali com a atmosfera. E aí causa essa temperatura. Eu acho que o que ele pensou foi que, tipo, a gente vê aquela parte toda incandescente ali que parece fogo. Acho que ele pensou que, se tem fogo, tem oxigênio. Então precisaria Ah, ter oxigênio para pegar fogo. Mas não necessariamente isso que acontece, não, né? É não é assim. justamente algo chegando em altíssima velocidade, como eu falei, da ordem de quase 4.500 metros por segundo. Então, qualquer o arzinho ali, assim como você sente a força quando você bota a mão para fora da janela do carro, o foguete vai sentir isso numa proporção absurdamente maior. Então, todo esse ar atritando na superfície ali vai esquentar. Igual quando você esfrega a mão em qualquer coisa e ela esquenta, esse ar vai fazer isso numa escala muito maior. Então, não necessariamente precisa do oxigênio
para que pegue fogo, entre aspas. É isso aí. Então, povo, acho que a live foi bem produtiva, a gente conversou bastante. A Luísa tem um compromisso agora, daqui a pouquinho. Não é um compromisso, mas eu adoro conversar com vocês. Se tiver mais perguntas, mandem aí que a gente Podem mandar, a gente pode ir terminando os assuntos, mas a gente não vai poder se estender muito. Mas vamos lá, se tiverem as últimas perguntas aqui, podem ir mandando. E a gente pode ver também de marcar outras futuramente, a gente pode ir conversando. Isso, a gente pode ter um tema aqui, se vocês quiserem saber alguma coisa específica que possa ser abordada aqui no canal da Engenharia Simples, também que eu posso falar em relação ao universo, astronomia e tal. Fala aí que vocês têm interesse em saber, aí te marca outra live, vai ser bem legal. Inclusive, essa semana a Luísa criou um canal, né? Faz a propaganda aí, qual é o nome do seu canal? Fazer propaganda, vou aproveitar, criei o canal, o nome do meu canal é meu próprio nome, é Luísa Leão, porque eu não tive criatividade, nem parei pra pensar. Mas é isso, é Luísa Leão, parece que tá com 50 inscritos já, então vocês vão achar aí. Sim, então já aproveitem e se inscrevam lá no Luísa Leão. Imagino que não tenha nada ainda, mas em breve deve ter, né? Tem uma live, foi uma tentativa de live, mas fora isso não. Vai ter esse final de semana um vídeo. Aí vai ser legal. Bacana. Ó, veio mais uma aqui da Daniele. Lu, o que te fez querer fazer o concurso é entrar na NASA? E entrar na NASA, aliás. O que fez querer fazer o concurso e entrar na NASA? O que eu fiz, no caso, o evento que eu participei, o que eu quis, o que me motivou a participar, né, desse evento da NASA e procurar eles, também dessas outras oportunidades de curso e de eu estar seguindo até a engenharia mecânica, é o fato de que eu quero atuar no setor aeroespacial, eu quero seguir minha carreira de astronauta, eu gosto muito de estar em contato com isso, é meu hobby, e o que eu quero fazer é que eu sou apaixonada. E nesse caso tinha um projeto, eu já tinha essa ideia de fazer o campo magnético, estudar isso. Então foi uma oportunidade para eu estar próxima do que é a minha paixão, próxima do que é o meu objetivo de exercer minha profissão. E eu ainda já tinha uma coisa pronta, então foi basicamente isso. Eu tenho visto bastante gente perguntando, tipo, para ser astronauta, trabalhar na parte aeroespacial e tal, eu preciso fazer engenharia obrigatoriamente? Então, eu acho que hoje a gente abordou vários assuntos, né, que envolvem isso, tipo, toda aquela parte que a gente falou de danos no corpo, então já entraria mais o pessoal de biológicas aí, falamos também na parte de, sei lá, talvez plantar em Marte, saber do solo. Do botânica é muito importante. Botânico, que mais áreas, assim, você acha que seria? A gente falou até de psicologia hoje, né? Mas quais áreas, assim, que você pode exemplificar e que você acha que seriam relevantes também, além da parte, assim, da engenharia em si, de fazer o foguete, de fazer essas coisas? Então, lá na NASA, é usado todo tipo de área. Até tem funcionários todos, até design, marketing, eles têm faxineiros trabalhando na NASA, mas em questão de trabalhar como astronauta, que é geralmente a pergunta mais comum, são 5 áreas no geral. Deixa eu ver. Engenharias, são algumas engenharias. Tem ciências biológicas, tem ciências naturais, que é tipo física, química. Tem a matemática, são 5. E tem as ciências da computação, que são ligadas à informática. Bacana. Tem outra aqui da Daniele. Eu posso fazer engenharia a partir dos 15 anos? Se você for um prodígio, se você já tiver terminado o seu ensino básico, no ensino médio, aí você pode, sim. Eu acho que aí já seria cumprir as questões assim, legais, né, das faculdades, que normalmente exigem, normalmente não, sempre exigem a conclusão do ensino médio, mas você não necessariamente precisa cumprir, né? Tem sempre algum caso, assim, de alguém tem exceções. Conseguiu entrar na justiça e conseguiu fazer a faculdade aí com uns 15, 16 anos. Mas isso é mais raro, é mais provável que você faça seu ensino médio e tal, faça o Enem.
Sabe, você está aprendendo, você não está parado e desperdiçando tempo no seu ensino médio, você está se desenvolvendo, está aprendendo coisas, está se preparando para o ambiente acadêmico. Você não tem pressa, como eu já falei para algumas pessoas que devem saber, o homem, a pessoa humana mais velha aí para o espaço foi com 77 anos, que foi o de... Então, não tem, assim, pressa, não tem limite de idade. Isso é uma coisa que eu pensava também, em questão assim de ter pressa, porque eu particularmente olhava um avião voando e falava, cara, não é possível que uma pessoa durante toda a vida dela tenha tempo de aprender a fazer um negócio desse. Então precisa correr muito desde muito novo, mas também não é uma pessoa só que faz, né? Por exemplo, o caso do KC-390 da Embraer foram mais de 500 engenheiros trabalhando juntos para fazer aquele projeto. Não foi uma pessoa. O próprio Curiosity, que foi para Marte, foram mais de 3.000 pessoas envolvidas. Assim, então, dificilmente você vai saber tudo, você pode assim, ter uma noção do geral, mas provavelmente você vai ser especialista em um pedacinho ali, tipo, no parafuso da roda direita de trás. Mas é assim que as coisas funcionam hoje em dia. A gente acaba não sabendo tudo sobre tudo, acaba sendo impossível. Mas todo mundo se ajuda e funciona assim, nossa sociedade, a humanidade toda evoluiu assim, cada um fazendo seu papelzinho. Exatamente. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Agradecer aqui a Luísa pela participação. Obrigada por me receber, foi muito bom. Que isso, o canal está de portas abertas aqui. E aí, Adorei. Se vocês quiserem deixar aí sugestões de temas, a gente pode ver de fazer tanto aqui quanto no canal da Luísa. E a gente vai discutindo, vocês que mandam aqui.